eu estou apresentando um orçamento consolidado do município, um orçamento do município como um todo. Dentro dele está o Instituto de Previdência. Então, receita de contribuições são as contribuições previdenciárias recebidas lá pelo Instituto, ou seja, é a parte patronal, né, e a parte que desconta do funcionário que entra como receita lá para o Instituto. E, eventualmente, os parcelamentos também que o Instituto tem, né, com a Prefeitura. Então, essa receita nós chamamos aqui de receita de contribuição. Mas é uma receita, esses 20 milhões aqui. O chefe do Poder Executivo, o prefeito, ele pode utilizar esses 20 milhões para fazer investimento, para construir ruas, avenidas. É um dinheiro vinculado, é um dinheiro do Instituto de Previdência. Vai lá, paga-se as folhas de nativos e pensionistas e o resto fica lá fazendo um fundo para aposentadorias futuras. Então, é um dinheiro carimbado essa receita, né? Mais uma pergunta. Nesse caso do Instituto de Previdência, quanto que se paga hoje? Qual a diferença hoje de arrecadação e do que o que se paga de aposentadoria? Você teria mais ou menos esse dado? Betinho, vê a reserva de contingência do Instituto para mim, por favor. Aí você me passa o valor. Porque o Instituto ele arrecada mais do que ele gasta, que é justamente para formar o fundo. Para formar o fundo, né? Porque se isso estiver muito próximo, significa que o negócio pode não estar bom. Isso que eu queria saber. Mas a gente já tem ali, o Milton está com um quadro mais detalhado, ele me passa essa informação. 12 milhões. Então, orçamento então você vai pegar a receita do Instituto, menos a despesa dele, e tem essa folga está em torno de 20... tem umas receitas do Instituto que não está ali em contribuições, que é de parcelamento, mas então está em torno de 20, 22 milhões o Instituto, se ele tem 12 de reserva de contingência, porque a diferença é a despesa. Então, ele está contando que vai sobrar no final de 2008 12 milhões no caixa dele. Ok? Então, é esse valor. Pois não. Eu fiquei preocupada uns tempos atrás, porque eu ouvia dizer que a Previdência estava quebrada. E eu estive num INSS de uma outra cidade aí, perguntei se o INSS estava quebrado. E me falaram que não, que o INSS não está quebrado. Porque isso se espalhou, não é? Que estava quebrado, que não estava dando conta, que isso e que aquilo. E parece-me que a situação, na realidade, não é bem essa. Parece-me que está muito bem, está consolidado, que é uma coisa, pelo menos assim, da União e do Estado, é uma coisa que está assim, muito bem organizado. É verdade isso? Posso responder? Pode. É verdade. Verdade. É verdade. O INSS... Depois eu vou gerar a polêmica. O INSS, se dependesse apenas do trabalhador do setor privado, estava numa situação extremamente confortável. Sim. Mas, como a União tem que pagar os seus servidores, aí é onde entra o déficit crônico. É a diferença do sistema geral de previdência para os servidores públicos federais, e posso dizer que o estadual também, tá certo? É onde a gente entra num déficit sem fim. Da ordem, ao federal, que eu acompanho mais de perto, dá um déficit anual na monta de 47 bilhões de reais. Se fosse só dos trabalhadores da iniciativa privada, tá certo? Seria uma maravilha, estaria num ponto de equilíbrio magistral, mesmo que a expectativa de vida, que é um fator determinante para a análise do desempenho do fundo, tenha aumentado substancialmente, né? Mas ele estaria no equilíbrio. Agora, quando entra a conta dos servidores públicos federais, é aí que vem o grande rombo. Tá certo? E isso o país tem financiado. Financiado e sem problemas. É que os grandes investidores externos, aqueles magos das finanças, que têm palpite para tudo a qualquer momento, tá certo? Impõem um modelo em que esse déficit é caracterizado como uma situação crônica para avaliação de desempenho de qualquer país. E isso... dentro desses paradigmas aí, impostos pelo capital internacional,
né, é que todos os países, principalmente da Europa, né, estão tendo que modificar o seu sistema de previdência, né, estão tendo que ampliar o tempo de contribuição, a idade, ponderar tudo isso, porque eles padronizaram que seria um sistema ideal, né? Então, nesse sentido, dentro dessa visão imposta, é que a nossa Previdência, infelizmente, vai mal. Tá? Eu digo da federal, que eu conheço mais, e sei que a estadual talvez seja até um pouco mais grave. Porque os legisladores, os executivos de anos atrás, não pensaram nisso. O que as pessoas poderiam viver mais tempo, que as arrecadações daquelas pessoas teriam que ser criado um fundo de reserva, e esse fundo de reserva teria que ser muito bem administrado para que pudesse, a partir do momento que as pessoas aposentassem, pagar as contribuições, as pensões, sem nenhum problema. Bom, esse assunto é longo, né? É longo, É muito polêmico. longo. É. Deixa ele continuar. Vamos lá. Falando ainda aqui das nossas fontes de financiamento do nosso orçamento, nós temos aqui uma receita patrimonial. Essa receita patrimonial é receita de rendimentos de aplicações financeiras. Então, no município, a maior parte desse rendimento, desse 1.891.000, vem do Instituto de Previdência, mas lá na prefeitura também, muitas vezes é assinado convênios, chega o dinheiro do convênio, o convênio chegou dinheiro de outras esferas, né, para o município, esse dinheiro tem que ser obrigatoriamente aplicado. Então, 1.891.000 são receitas prioritariamente de rendimentos de aplicação financeira e outras receitas de aluguéis que a prefeitura tem. Então, aluguel de um veículo, esse tipo de coisa, a gente contabiliza aqui como receita patrimonial. Receita industrial, 1.350.000, são receitas industriais lá da Fundação Educacional, não é diretamente aqui da prefeitura. Receita de serviços, 35.303.000, são serviços que o município coloca à disposição da sociedade, mensura isso e cobra por isso. Aqui, basicamente, o grosso ali é o serviço de água, é do serviço do SAI, lá do serviço de água, né? Aquela fatura que todo mundo paga todo mês, e também dos serviços educacionais, da Fundação Educacional, é considerado como serviços educacionais. Então, basicamente, aqui é uma receita do serviço de água e da Fundação Educacional. Ok? E aqui nós temos aqui a grande fonte de financiamento do orçamento, que são as transferências correntes. Então, essas transferências correntes são recursos que o município recebe da União e do Estado, são recursos garantidos constitucionalmente. Então, aqui da União, nós temos aqui o FPM, que é o Fundo de Participação do Município. Então, a senhora disse, aquelas receitas que vão todas lá para a União, o imposto de renda, o IPI, o produto de exportação, a União faz um bolo dessa receita toda, e aí, por critérios regionais, por critérios de números de habitantes, né, existe uma regra de divisão, essa fatia do bolo, que é a fatia, eles distribuem e volta para o município. Então, da União, principalmente, é o FPM, que entra aqui, e o dinheiro que vem para o chamado Fundeb, que é a municipalização do ensino, né, da União. E do Estado, a principal fatia vem do ICMS, Imposto de Serviço de Mercadorias, também, que aí vem do governo do Estado de São Paulo, que aí todo ano o Estado ele cria lá uma forma de um percentual que cada município tem do bolo daquilo tudo que se produz de serviços e mercadorias no Estado, né? Então, cada município, cada ano, tem um percentual de participação nesse bolo, certo? Então, é a grande fonte de financiamento. Então, as transferências, né? Quer dizer, essa transferência corrente, o FPM, o ICMS, são dinheiro que vem na mesma proporção todos os meses, todos os anos, todos os meses? Não. Eles têm oscilações aqui do cenário macroeconômico. Então, se aumenta a exportação, vai aumentar o dinheiro que vem aqui por FPM. Se aumenta o valor do imposto de renda pago, aumenta o valor transferido através do FPM. Se aumenta a circulação de mercadoria, se paga mais ICMS,
volta mais participação aqui para os municípios. Então tem uma série por isso que eu digo que ele é dinâmico, né? Ele não é estático o orçamento, tá certo? Como outras receitas correntes, o que eu classifico aqui como outras receitas correntes? Também uma receita originária do município, que é aquele tributo que eu pago fora do ano do lançamento. Então eu tenho um IPTU que é de 2007. Se eu pagar ele em 2007, o meu IPTU, meu carnê, ele entra aqui como receita tributária para mim. Se eu pagar em 2008, ele passa a ser aquela chamada dívida ativa. Aí, contabilmente, ele deixa de ter a característica de receita tributária e passa a vir aqui como outras receitas correntes. É basicamente isso. Tá? Então, isso contribui com 23 milhões ou 10% do valor total. Receita de capital são aquelas receitas que ela tem uma destinação certa. Elas são receitas destinadas para investimento. Então, tem-se uma expectativa de fazer alienação de bens aqui de 273 mil em 2008. O que é alienação de bens? É o município vender um bem imóvel ou um bem imóvel que ele tenha, né? De repente, tem lá veículos que não compensa mais arrumar aquilo, ele faz um leilão, vende aquele veículo, ou mesmo um imóvel que não está sendo utilizado, ele vende aquele imóvel para investir isso em outro local, né? É uma questão de priorização. Então, com relação à alienação de bens, eu tenho uma expectativa de 273 mil aqui para 2008. Transferências de capital, 1.251.000. Isso aqui, o que é esse 1.251.000? Também é um dinheiro que o Poder Executivo está pensando em buscar lá junto com o governo federal, o governo estadual. Então, são aqueles convênios que se faz para investimento, para recapeamento, para obras de infraestrutura no município. Quando ele é estimado aqui como receita de capital, é porque eu sei que vou atrás de um convênio para executar obras. Então, eu já faço uma estimativa dele aqui como uma receita de capital. E outras receitas de capital são outras receitas correntes também que eu vou buscar junto ao governo federal, ao governo estadual, que me dá uma receita bruta de 200 e... Se não existisse o Fundeb, lá, que é o Fundo para a Educação Básica, que começou a vigorar agora esse ano, o orçamento do município seria de R$ 219, na verdade. Só que parte dessas receitas que entram aqui para mim, parte da receita do FPM, do ICMS, do IPVA, as principais receitas que ingressam no município, eu pego 18,33 dessas receitas e devolvo para a União. Que é para quê? Para ela compor o Fundeb, que é aquele Fundo para a Educação Básica. Então, todo município pega essas receitas que eu mencionei, daquilo que eu recebo, e devolvo 18,34 lá para a União. Então, esse dinheiro volta para a União, e a União, através do censo escolar, de acordo com o número de alunos que está na rede pública municipal, esse dinheiro, então, volta parte para o município, né? O município de Barretos é um município que, eu não vou dizer que deu sorte, mas é um município, fala-se muito em município que perde e município que ganha com a história do Fundeb. O município de Barretos é um município que ganha com o Fundeb. Por quê? Nós estamos encaminhando, nós estamos devolvendo para a União 10.870.000, mas nós temos uma expectativa de retorno de dinheiro para o município, em função do número de crianças matriculadas, na ordem de 16.600.000, que a gente vai ver esse valor daqui a pouquinho. Tá? Então, o Fundeb foi prejudicial para o município de Barretos? Sem hipótese alguma, nós estamos ganhando ali em torno de 6 milhões com isso. Pergunta. Pois não. Por exemplo, para me poder fazer uma... Como é que fala? Verbas entra também na área? Coisa que eu pretendo, a minha associação é a Gomes. Sim. E como é que faz para poder entrar para a associação ter verba? Ó, o momento ideal para você encaixar essa solicitação dentro disso tudo que a gente está dizendo aqui é no momento em que se elabora as diretrizes orçamentárias. Então, nós já temos um projeto aqui no Legislativo de começar a falar, a discutir sobre isso em janeiro, fevereiro de 2008. Por quê? Aí nós já vamos estar falando de diretrizes orçamentárias para 2009. Então, desse período de janeiro a abril de 2008, nós já vamos começar a discutir as diretrizes para 2009. É nesse momento que você tem que chegar numa audiência pública aqui na Câmara, ou naquelas audiências públicas que o Poder Executivo faz, e dizer, apresentar a sua entidade, a sua associação, e dizer, olha, porque assim, como é que funciona essa entrega de dinheiro público para uma entidade, para uma associação? Ela não entrega simplesmente por entregar. Quando o órgão público faz isso, ele está tipo que
entregando para uma associação, entregando para uma entidade aquilo que o município deveria fazer, mas ele prefere, vamos dizer assim, terceirizar isso. Então, você tem que vir com um projeto dizendo, olha, minha associação, minha entidade dá amparo para criança, para idosos, eu presto determinado serviço para a comunidade, que, em regra, o poder público deveria fazer. Mas eu acho que eu faço bem isso. Você pode conceder uma verba, uma dotação, um recurso financeiro para que eu execute isso lá no meu bairro? Você tem que vir com esse projeto, isso vai ser, então, ouvido, isso vai vir para a audiência, a gente vai avaliar, e se esse projeto for entendido que ele é de interesse público, ele vai passar a compor o orçamento, e daí, então, você vai ter verbas asseguradas no orçamento. Agora, para 2008, dentro deste processo orçamentário aqui, essa fase de discussão, de apresentar isso, já se passou. Então, tem que ficar atento para a gente fazer isso em 2008, para que isso aconteça lá em 2009. Quer dizer, não é que seja impossível isso, quer dizer, se o Poder Executivo, ao longo da execução do orçamento de 2008, ou mesmo em 2007, você procurar um conselho, se apresentar, né, porque a entidade tem que ser registrada, você pode até começar a receber recursos esse ano ainda. Só que é um caminho mais difícil, porque tem que vir um crédito especial do Poder Executivo para cá, passar pela Câmara, é um caminho mais burocrático. Então, se você tentar fazer isso por esse canal que a gente está abrindo, quer dizer, ele já existe, mas que a gente está, né, dando uma dimensão maior ali. Sua pergunta, nas diretrizes orçamentárias que a gente vai começar a discutir no início do ano que vem ali. Okay? Não que seja impossível de você conseguir isso com essa entidade de uma outra forma, mas o caminho natural seria por aí. Ok? Bem. Bom, aqui, os 208 milhões, a gente viu quais são as fontes de financiamento. Aqui eu estou querendo mostrar o seguinte, onde é que vai chegar esse dinheiro? 140.929 vai ingressar nos cofres da Prefeitura Municipal, 25.728 vão ingressar nos cofres do Instituto de Previdência, 499.500 vão ingressar no cofre da Estação Rodoviária, 16.741 nos cofres do Serviço de Água e 24.735 vão ingressar no cofre dos cofres da Fundação. Esses são os órgãos públicos aqui, que têm capacidade de arrecadação. Vocês percebem que não existe Câmara. A Câmara não está aqui, o Poder Legislativo. Por quê? Porque a Câmara não tem capacidade, a Câmara não tem fonte de receita, certo? A Câmara, o Poder Executivo, como é que funciona? O Poder Executivo repassa os recursos suficientes para cobrir as necessidades da Câmara. Então, a Câmara tem um orçamento de despesa apenas. Então, a Câmara apresenta o orçamento de despesa e o Poder Executivo repassa os recursos, né, reserva recursos lá para cobrir essas despesas do Poder Legislativo. No caso da Fundação Educacional, toda a arrecadação, a receita da Fundação, ela participa do orçamento, ela entra como receita e depois... Aí entra como repasse para ela? Como é que funciona? Essas entidades que o senhor está vendo aqui, elas têm autonomia administrativa e financeira independente. Quer dizer, o dinheiro da fundação fica lá na educação, com o contador, com o financeiro dele, do serviço de água, da rodoviária, do instituto. É que a legislação pede para a gente juntar isso tudo. Mas são orçamentos distintos, né, com gerenciamento financeiro distinto. Nenhum tipo de... A única coisa que no final do ano, quando a gente elabora balanço, quando a gente presta conta para o Tribunal de Contas, para a Secretaria do Tesouro Nacional, ele pede, quero ver o município. Para eles não interessa, porque o déficit de que se uma entidade dessa for deficitária, se o SAI arrecada 16 e gasta 20, a Prefeitura vai ter que cobrir esse déficit. Quer dizer, no final, o município é responsável por um todo, mas não é um caixa único isso aqui. Isso aqui, cada um tem o seu caixa, tem a sua gestão financeira, gestão orçamentária totalmente diferenciada. Se a gente pegar os 208 milhões ali, por exemplo, o orçamento de receita. Se a gente for pegar o orçamento de receita, eu sei exatamente, é por isso que eu fiz questão de mostrar onde é que está entrando, por que porta que vai entrar, qual a entidade que vai receber. É dessa forma aqui. Então, existe gestão financeira e orçamentária individualizada para cada entidade dessa. E no caso do Poder Legislativo, ele recebe a transferência financeira, né? Isso aqui eu estou falando de receita ainda, a gente vai ver o valor da despesa da Câmara, quer dizer, então o Poder Executivo ele divide aquilo por 12 e mensalmente faz a transferência para a Câmara. Aqui é onde vai entrar os recursos. Mas a gestão, então, é separada. Inclusive aqui o parecer do Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza, né, tudo isso aqui, nós temos um tribunal que fiscaliza se está atingindo os índices, se está gastando mais, então ele fiscaliza
o município, mas ele dá o parecer individualmente para cada entidade dessa, que ela tem personalidade jurídica, né, cada entidade. Ok? Quer dizer que Bom, mais ou menos, de uma certa forma, elas ficam também enquadradas na lei da responsabilidade Não, fiscal. estão totalmente enquadradas na lei de responsabilidade fiscal, totalmente enquadradas. A questão de se juntar isso tudo da lei de responsabilidade fiscal é o seguinte: se alguém quebrar, alguém do município, o município vai ter que resolver o problema dele. Se causar desequilíbrio aqui, alguém deste grupo vai ter que vir e cobrir. Quer dizer, a coisa, no final, tem que fechar no azul, né? Individualmente, porque tem gestões separadas, e depois no grupo também. Ok? Pois não. Adilson, a Câmara, ela não tem uma verba estipulada, é de acordo com a despesa que aparece, vem a verba para cobrir a despesa da Câmara? Não, a Câmara ela tem limitações ela tem limitações de gasto. A emenda 25 lá da Constituição, o artigo 29A, ele diz por nível de população até quanto que pode ser o gasto, né? Então, despesa com pessoal tem um nível, tem dois limites, inclusive, que é 70% da receita e 6% da receita corrente líquida. Então, na verdade, a Câmara ela tem limitações de gastos, né? Então, dentro dessa limitação, veja só, então vamos imaginar que, vamos botar um exemplo hipotético, que uma Câmara, dentro da legislação, ela pode gastar até R$100 mil anuais. Só que é uma Câmara que os gastos dela é de R$60 mil. Então, vamos imaginar. Então, a legislação também diz o seguinte: depois que se determina o orçamento da Câmara, que seria esse gasto, o Poder Executivo lá ele comete crime se ele não transfere, porque é uma forma de garantir que o Poder Executivo vai passar o dinheiro para a Câmara de qualquer maneira, que a Câmara tenha esse dinheiro para se gastar. Então, a legislação diz: olha, depois que determinou o orçamento da Câmara, divide aquilo por 12, aquilo é lei, tem que mandar, senão comete crime lá o prefeito, né? Então, seguindo esse meu raciocínio, só tem uma Câmara que, pela lei, ela poderia gastar o orçamento dela anual R$100 mil, só que, efetivamente, ela gasta 60. Então, quando eu digo assim que o orçamento tem que ser no valor que gasta, porque se ela pedir o valor máximo, que seria os R$100 mil, no final do ano ia sobrar R$40 mil, que ia sobrar no caixa da Câmara lá. O que sobra no caixa da Câmara se devolve para a Prefeitura, para o Executivo no final do ano. Então, para que ia ficar R$40 mil parado lá o ano todo? Tá certo? Ao longo do ano ficar preso lá R$40 mil, se eu sei que com 60 ou 65 vai ser necessário para eu pagar a folha de pagamento, fazer todos os gastos em investimento. Então, poderia dizer assim, o órgão que fiscaliza, o Tribunal de Contas, ele é muito criterioso quanto a isso. Ele fala, tudo bem, você tem um limite máximo, mas procura ficar na média daquilo que você arrecada, para não ficar prendendo dinheiro público aqui e devolver isso tudo para o Poder Executivo no final do ano, sendo que esse dinheiro poderia ser usado para investimento, para custeio de saúde, educação, coisas assim. Então, o que a Câmara tem, já que ela não tem receita, ela tem limite máximo de gasto. E também não é porque tem um limite máximo que você vai pedir tudo aquilo se você não usa. É isso que é o bom senso diz, né? Outra coisa, para 2009 está estipulado mais ou menos em 2008, 2 milhões... Para 2008, 208 milhões. 208 milhões. Isso. No caso de ultrapassar, por exemplo, essa quantia for ultrapassada, como que é feito? Por exemplo... Se nós arrecadarmos 250 em vez de 208? Então, isso aí é o que nós chamamos tecnicamente de excesso de arrecadação. Então, hoje eu tenho estimado em 208 e limitado a minha despesa a 208. Se eu tiver a gente tem metodologia técnica para fazer isso. Se no mês de setembro, outubro, eu já tiver uma expectativa que eu vou arrecadar 230, então como é que o prefeito vai fazer? Onde é que ele vai gastar essa diferença? Ele encaminha um projeto de lei para a Câmara, ele verifica lá, então eu vou ter um excesso de arrecadação, um superávit de 20 milhões. Então, ele prioriza, porque a gestão financeira e orçamentária, ela é sempre de iniciativa do Poder Executivo. Isso não se discute com a aprovação do Legislativo. Então, ela verifica lá onde é que ela vai gastar esse excesso, manda para a Câmara vai aprovar ou não, a Câmara pode dizer, não é prioridade isso, então a Câmara vai ratificar ou vai, talvez, indicar uma outra coisa e devolve para o Executivo. Então, esse excesso, esse plus aí de arrecadação, ele pode ser utilizado desde que passa aqui pela Câmara. Okay? Por quê? Porque eu tenho 208, eu vou lá para 230, toda a despesa, eu vou aumentar essa despesa que está autorizada. Então, tem que ter a prerrogativa aqui do Legislativo. Ok? Podemos passar.
Agora aqui, o que eu pretendo mostrar para vocês é o seguinte, primeiro eu disse de onde é que vai vir os 208 milhões, agora com o que eu vou arrecadar, onde é que eu vou gastar esses 208 milhões. Então eu coloquei aqui por grupos de despesa, porque senão a gente ia ficar a noite toda falando de cada continha analítica, mas dá para dar uma ideia para onde é que vai o dinheiro público do município, certo? O dinheiro do município. Então, vendo, eu coloquei aqui grupo de despesa, então eu tenho, vocês vão ver que a conta fecha aqui nos mesmos 208 milhões, então eu tenho o primeiro grupo aqui, pessoal e encargos sociais. Então, pessoal e encargos sociais é onde eu pago folha de pagamento e os encargos sociais decorrentes da folha, onde eu pago o INSS, onde eu pago o Instituto de Previdência. Então, esse tipo de despesa vai ficar na ordem de 88 milhões, representa 42,32% da despesa total do município com folha de pagamentos e encargos sociais. Juros e encargos da dívida, 627 mil. Não é só o município de Barretos, todos os municípios têm um parcelamento com o INSS, parcelamento de... O INSS fiscaliza o município, às vezes pega alguma coisa que deixou de pagar, então ele vem e faz parcelamento. Então, o município tem parcelamento com o INSS, o município de Barretos tem parcelamentos de débitos atrasados com o Instituto de Previdência. Então, aqui é onde a gente separa dinheiro para pagar juros dessa dívida que ela está parcelada, não é a dívida contraída agora. Então, 627 mil. Outras despesas correntes, 86 milhões. O que eu pago com esse dinheiro aqui, outras despesas correntes? Isso aqui é basicamente todo o custeio da administração pública. Então, aqui eu pago medicamento, pago merenda, pago combustível, pago energia elétrica, pago os contratos que a prefeitura tem. Então, é aquela despesa, é o custeio, é o dia a dia do município. Então, esse tipo de despesa aqui, ele leva 86 milhões, ou seja, 41,28% total daquilo que eu pretendo gastar ou arrecadar no exercício. Bom, então vocês percebem que somar aqui 41 com 42, aqui praticamente vai todo o orçamento. Aqui que a gente chama a atenção, bom, deixa eu terminar aqui, investimentos, 19 milhões, né, 9,27% do orçamento. Então, esse investimento aqui é tudo aquilo que o município pode fazer de novo, vamos dizer assim. Mas esse fazer de novo aqui, então, mas eu posso pegar e fazer só asfaltamento, eu posso só fazer uma obra de alargamento de ruas, não esquecendo que isso aqui é investimento total. Então, obrigatoriamente, eu tenho que investir na educação com esse dinheiro, eu tenho que investir na saúde com esses recursos. Tá? Então, isso aqui é a capacidade de investimento total do município, 19 milhões. Inversões financeiras, é quando se pretende comprar um imóvel, que esse imóvel já está construído, a prefeitura não vai... Então, se eu comprar um terreno e for construir um prédio, ele vai entrar aqui como investimento para mim. Se eu comprar um imóvel pronto, ele entra como inversões financeiras. E aqui, amortização e refinanciamento da dívida é o principal daquela dívida que eu tenho contratado. Vou gastar aqui 815 mil reais. Dos recursos que, para fechar os 208 milhões aqui, eu tenho que considerar a reserva orçamentária do regime próprio de previdência, aqui, 12 milhões 650, que é aquela informação que o Miltinho passou para a gente. Então, de tudo que se arrecadar, vai ficar retido de receita 12 milhões 650, que é para o fundo lá do regime próprio. E uma reserva de contingência de 125.500, que é uma reserva de contingência da prefeitura. Quer dizer, quando faz o orçamento, a prefeitura não vinculou esse recurso orçamentário a nenhum tipo de despesa, ele deixou lá para o imprevisto que ocorrer. Okay? Então, aqui as formas, né, de forma genérica, onde é que vai estar sendo investido os 208 milhões que se pretende arrecadar. Então, considerando para o município do tamanho aqui de Barretos, que eu tenho que investir na educação, na saúde, é um valor baixo, né? Até que 9,27% não é um investimento tão baixo, porque o que você consegue de recurso próprio para investimentos no município é uma margem de 5% a 10%, é o máximo que se consegue de deixar alocado como investimento no município. Ok? São contratos, é tudo aquilo que já existentes, é toda aquela despesa, tudo aquilo que é continuado na prefeitura, no município, com exceção da folha de pagamento, ele é contabilizado em outras despesas correntes. Então, são os contratos de prestador de serviços, se for substituição de mão de obra, ele entra aqui em cima, se não, contratos de fornecedor, locação de software, tudo que for continuado
pagamento de aluguéis, água, luz, merenda, combustível, energia, CPFL, vem tudo que vem nesse bolo aqui. Agora, eu só estou dando uma olhada no quadro ali, na parte do que o município está pagando de juro, aí eu estou tentando adivinhar o principal da dívida que o município tem, você entendeu? Considerando ali que são dois, né? São os juros de encargo da dívida, que se falou que é NPS e tal, 627 mil no ano, e depois 815 mil também no ano. Aí eu não sei que taxa de juro que é isso daí, mas um chute mas deve ser uma dívida de 8, 10 milhões, mais ou menos. Mas essas dívidas, as chamadas dívidas de longo prazo. Não, então, tudo bem, mas ela hoje estaria, qual o valor delas, assim, mais ou menos? Silêncio, você pode me ajudar aí, Miltinho, a lembrar Mas eu acho que está em torno de 22 milhões, se eu não me engano, na última audiência que nós fizemos da lei em torno de 20 milhões ali. Mas é uma dívida que eu pago até 240 parcelas, as dívidas mais recentes assumidas eu pago até 60 parcelas, até 5 anos, então não chega, você pega ele 22 milhões para pagar... Não estou fazendo como crítica, é tipo de informação, é natural, o então, município tem que ter isso, uma empresa tem, um município tem, isso faz parte. De repente você, não é o caso, mas de repente você até precisa contrair uma dívida porque você não tem capacidade de investimento, e vai tudo da estratégia do Poder Executivo. Ok. Uma outra forma de ver onde... pode avançar para mim, por favor? Uma outra forma de verificar onde se vai gastar, então, os 208 milhões. Lá a gente viu, né, por grupos de despesa, aqui pelos órgãos, pelas entidades que existem aqui. Então, dos 208 milhões, 5.092 é a estimativa de gasto da Câmara Municipal, 135 milhões 832 é os recursos que serão gastos através da Prefeitura, 25 milhões 728 é o orçamento de despesa do Instituto, só que aqui ela não vai gastar os 25, porque aqui eu tenho que somar os 12 e pouco como reserva, porque senão eu não fecho aqui os 208, rodoviária 499 e serviço de água 16 e fundação 24 milhões 735. Então aqui é por órgãos, né, dos municípios onde é que vai ser gasto o recurso. Uma outra forma de verificar... esse slide ele dá uma visualização dos 135 milhões que serão gastos através da Prefeitura, em quais secretarias que serão gastos esses 135 milhões. Então, aqui rapidamente, no gabinete 1 milhão e 600, Secretaria de Planejamento Territorial 1 milhão e meio, Meio Ambiente 1 milhão e 800, Negócios Jurídicos 750 mil, Secretaria de Administração 6 milhões e 400, Finanças 13 milhões 514, Finanças tem um valor elevado aqui, porque na Secretaria de Finanças é através dessa secretaria que eu pago aquelas dívidas de longo prazo, que precatórios judiciais, sai tudo através da Secretaria de Finanças, por isso que tem um valor elevado aqui. Secretaria de Suprimentos, 2 milhões e 700, Secretaria de Esporte, 3 milhões e 900, Turismo, 645 mil, Educação, 36 milhões e 635, Cultura, 1 milhão 270, Saúde, 34 milhões e 125, Secretaria de Obras, 17 milhões e 257. Veja que na Secretaria de Obras aqui está um valor menor do que todo o investimento. Por quê? Porque parte daquele investimento está alocado aqui na saúde, na educação, aquele investimento total que eu mostrei lá atrás. Assistência Social, 8 milhões e 840, Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura, 765, Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano, 3 milhões e 857. Então, isso aqui esses valores aqui fecham com aqueles 35 milhões e 832. Que agora eu acho que eu entendi o que eu estava perguntando lá no começo, quer dizer, eu não consegui entender o que eram as chamadas verbas carimbadas, no caso lá, 26, que nem está ali, 26,97 para a educação, 25 para a saúde. Eu pensava que esse percentual era do orçamento global, e não é. Não. Agora eu entendi. Não é. Acompanhando, eu consegui entender. Porque o senhor vai ver que nos próximos slides eu vou falar desses percentuais, tem slides próprios para isso, porque não é, na educação não é 25% dos 208, isso, é 25%. Mas essa era a pergunta lá do início, e agora eu consegui entender. Então, é 25% de uma base de cálculo específica, não é do todo. Né? Vamos lá? Aqui, uma outra forma
de tentar mostrar como é que vai ser gasto esse dinheiro, né? Isso aqui são por funções de governo. Porque lá na Secretaria da Educação, tem a secretaria lá, que é o gabinete do secretário, que ele não é compreendido como gasto diretamente na educação. Então, se eu pegar lá a Secretaria da Educação, pode estar um pouco maior que isso, né? Mas na função educação como um todo, aqui já entra educação superior, ensino médio, jovens e adultos. Na educação como um todo, o município vai gastar 61.300.000. Com saúde, 34.125.000. Com administração geral no município, 32.067.000. Com previdência, 25.728, lembrando dos 12 da reserva de contingência aqui. Com urbanismo, 14 milhões. Com saneamento, 11.774.000. Com assistência social, 9.055.000. Com transporte, 6.986.000. A função legislativa, que é a da Câmara Municipal, 5.092.000. Com desporto e lazer, 4.614.000. Com gestão ambiental, 1.403.000. Com cultura, 1.274.000. Indústria, indústria, 765.000. Com segurança pública, 194.000. E uma reserva de contingência, né, um recurso orçamentário separado lá de 125.500, que fecha, então, aqui no orçamento. Ok? Então, isso aqui são funções de governo. A gente coloca dessa maneira porque isso aqui é padrão, sabe? Então, quando você classifica o orçamento, tem muita coisa que é padronizado nas 3 esferas de governo. Então, se a gente pegar essa estrutura aqui por função de governo, dá para a gente comparar com outros municípios, dá para comparar com a esfera estadual, com a esfera federal. Tá? Vamos lá. Bom, então, esses novos investimentos, aqui está 21 milhões, porque ele soma com inversões financeiras e tudo mais. Então, uma outra forma de ver assim, dos 100%, quanto é que vai se gastar com manutenção daquilo que já existe? Aqui, então, nesses 170 milhões, entra folha de pagamento, entre os encargos, entre os contratos, combustível, energia, merenda, tudo aquilo que a gente já falou. Vai custar para o município 170 milhões, ou 81,56% de tudo que se arrecadar. Os novos investimentos, 21.550.000, 10,33% daquilo que arrecadar no município. E as operações especiais, 16.929.000. A gente chama, isso aqui, muito técnico essa linguagem, o que a gente chama de operação especial? É tudo aquilo que o município paga, mas não tem nenhum retorno por conta disso. Então, ou seja, aquelas dívidas, a dívida que eu pago para o INSS, eu pago como dívida para o Instituto de Previdência, aquilo que eu pago como precatórios judiciais. Tem uma despesa, 1% de tudo que se arrecada, eu chamo de PASEP, eu tenho que devolver isso para a União. Então, é um dinheiro que sai do município, mas a comunidade, a população não tem benefício nenhum, não tem a chamada contraprestação de serviço. Por isso que a gente separa isso. Então, isso aqui, esses 16.900.000 vai se pagar, mas ninguém vai ver nada. Hoje, assim, a gente já pode ter tido benefício lá atrás, mas hoje não se tem nenhum benefício efetivo com esses 16 milhões. São dívidas, simplesmente dívidas que eu tenho que pagar. Outro comentário que eu gostaria de fazer, que eu vi aí, eu vou voltando assim, bem lá atrás, que tinha lá a despesa pessoal do município, que está em torno, acho que, se não me engano, 42 e pouco, né? Que é, estão um pouco assim, mais. Estão um pouco mais. A gente tem esse slide aqui na frente de despesa com o pessoal. Então, porque o limite máximo é 60%, né? É 60%. Do orçamento. Do orçamento. Quer dizer, é 60% se do orçamento mesmo, geral. Bom, eu pensei que eu tinha visto 40 e pouco, eu achei que estava ótimo. Não, eu acho que não tem acho que esse percentual não passou ainda. Passou, sim. Passou do percentual? Então, mas é a base de cálculo. Lá o senhor viu despesa com o pessoal do orçamento total. A metodologia para apurar esse percentual é outra. A gente vai ver agora, é a chamada receita corrente líquida. Então, não é 60% do orçamento total, é 60% de uma outra base de cálculo, tá? Okay. Que a gente vai ver já. Então, aqui começa o ensino. Então, eu tenho que aplicar 25% no ensino, certo? Do que é o arrecado. Não dos 208, mas para nós aqui, qual que vai ser a base de cálculo aqui para fazer vezes 25%? Vai ser 97 milhões apenas. Então, não é 25% dos 208. Onde é que você chegou nesses 97 milhões? Eu vou lá para a Constituição e a Constituição me diz o que é base de cálculo para efeito de aplicação no ensino. Então, isso aí, acho que não vem o caso, né, detalhar cada receita agora. Mas a nossa base de cálculo é 97 milhões. Então, a legislação diz, olha, receita tributária 25 milhões, transferência 64, outras receitas correntes deu 97, vezes 25%, então
daria esses 24.257.000, que seria o que o município tem que aplicar no ensino, certo? Bom, só que desses 24 milhões aqui, eu já mostrei, a gente já falou lá atrás de um dinheiro que vai embora para o Fundeb, que volta lá para a União. Então, voltou lá para a União, a legislação diz que ele considera aplicado. Então, eu vou pegar esses 24 milhões aqui, desconto aquilo que eu mando, que eu devolvo para a União, eu falo, ó, 10.870.000 já está aplicado, está garantido. Você tem que aplicar de dinheiro seu agora, recurso próprio, mais 13.387.000. É isso que o município tem que gastar. Então, o que nós deixamos no orçamento? Nós deixamos, quando nós fizemos o orçamento, deixamos 10.224.500 de despesa para o ensino fundamental, 5.871.000 no ensino infantil, 189.000 de ensino de jovens e adultos, e mais aqueles 10.870 que já conta automaticamente com a aplicação, dá uma soma de 27.154.000, que corresponde a 27 ponto, que aqui a gente não cortou o centavo, 27,1% do orçamento, então, aqui, 27,99. Então, eu tinha que deixar, no mínimo, aqui, 24.257. Nós deixamos aqui 27.154, que correspondeu a 27,99. Então, assim, do ponto de vista de elaboração orçamentária, cumprimos aqui com a aplicação no ensino? Cumprimos, deixamos 27. Agora, na verdade, o que se fiscaliza não é nem aquilo que se deixa programado, é aquilo que efetivamente se gasta, se executa com o ensino. É isso que vai ser aferido lá no final de 2008. Ok? Um outro índice que nós temos que aplicar é o Fundeb. Então, volta um pouquinho, por favor, o slide. Que é tudo ensino, mas o parâmetro de apuração, de aferição é diferente. Então, nós estamos dizendo aqui que nós vamos mandar nós vamos devolver para a União, por conta desse Fundeb aqui, 10.870.000. Pode avançar, por favor. E o que a gente espera receber de volta? 16.750.000. Mas que mágica é essa? É porque o município de Barretos tem um grande número de crianças matriculadas na educação básica, que é chamada da pré-escola até a 8ª série. Então, esse dinheiro ele retorna per capita, pelo número de alunos na rede municipal de ensino, da chamada educação básica. Bom, como é que nós vamos compor esse valor de 16 milhões? 16.300.000 virão pelo per capita mesmo dos alunos que estão na rede municipal. 450.000 nós estimamos com rendimento de aplicação financeira desses 16.300.000, porque esse dinheiro fica na conta, fica aplicando, né? Então, 16.300 pretende-se que ele vira 16.750. A legislação diz que o seguinte, daquilo que eu arrecado com o Fundeb, obrigatoriamente eu tenho que gastar no mínimo 60% com folha de pagamento de professores. Então, que daria 60% dos 16, daria 9.780.000. Mas o governo municipal priorizou que usar quase que 100% desse dinheiro para pagar a folha de pagamento. Então, tinha que deixar 60% lá, que ele dava 9 milhões, deixou 89,67 para pagar folha de pagamentos e encargos de professores. E ali sobrou, então, 1.730.000 para ele gastar em demais despesas da educação básica. Então, na verdade, dinheiro vivo mesmo, que vai correr no município para investir em educação. Quanto é que vai ser? Vai ser os 16.750.000, se você voltar para mim um minutinho, 16.750.000, mais os 13.387.000. Isso é dinheiro vivo que vai ter que correr no município para se investir na educação. Vai dar um pouco mais, porque esses 10 milhões aqui eu já conto com uma aplicação automática. Não sei se eu fui claro ali, se tiver alguma dúvida. Podemos avançar, então. Bom, outro índice que o município obrigatoriamente tem que investir é na saúde. A despesa, a base de cálculo aqui da saúde é a mesma da educação, só o percentual que é diferente. Na saúde eu tenho que gastar no mínimo 15%, que daria 14.554.000. Se for verificar o nosso orçamento, nós temos lá 34.125.000 destinado lá na função da saúde. Ocorre que desses 34.125.000, 17.386.000 vai vir do Sistema Único de Saúde, vai ser transferido para o município e o município vai gastar. Então, o município, com dinheiro do bolso dele, quanto é que ele pretende arrecadar em saúde em 2008?
16.739.000, que corresponde a 17,25%. Então, de uma obrigatoriedade de 14 milhões, foi deixado no orçamento 16.739. A aplicação obrigatória, não arrecadar. Você falou arrecadar. Desculpa, quer dizer, essa base de cálculo ela pode variar também, dependendo da arrecadação. Quer dizer, se eu arrecadar isso, o mínimo a ser aplicado é 14, nós estamos estimando gastar 16 milhões. Né? Quer dizer, na época que se fez o orçamento, deixou-se apenas 16 milhões, correspondente a 17, mas geralmente a saúde gasta um pouco mais que isso, não gasta. Então, aí, por isso que eu disse que ele é, só um minutinho, por isso que ele disse que é dinâmico. Se houver necessidade de gastar 22% na saúde, pode, porque ao longo da execução do orçamento existe um mecanismo de você remanejar a dotação da saúde para a educação, da educação para a assistência social. Então, existe um mecanismo de estar movimentando esses valores de créditos aqui no orçamento. Então, pode ser que se encerre lá o ano gastando 20, 22 na saúde. Mas como é que aconteceu isso? Através de remanejamento de dotação. Agora, são só para esses dois casos, saúde e educação, que tem esses índices obrigatórios. Exatamente. E no caso também assim, esse aqui é mínimo, né? Esse aqui é o mínimo a gastar e tem a despesa com o pessoal, que é o máximo, que é o inverso. Que é o inverso, exatamente. O Adilson, Pois não. A minha pergunta é mais uma questão de ordem, digamos assim, porque assim, eu acho que está bem clara a questão de como ocorre o orçamento e tal. Minha pergunta é assim, se vai ser colocado para a gente estar apreciando o projeto, né? O projeto específico, que é o projeto de lei 93/97, que é a proposta do Executivo para 2008. E se a gente pode estar propondo isso, porque pelo que eu entendo da Lei Complementar 101, existe toda uma base legal, por exemplo, na área de cultura, que ela não está sendo considerada em termos de orçamento. Quer dizer, a Secretaria de Cultura ainda continua com orçamento vegetativo, que é aquele orçamento de secretaria meio, né? Sim. Que é para o funcionamento da secretaria. E não tem orçamento para investimento, para investimento cultural. E é uma falha porque, inclusive, na lei orgânica do município e na própria lei complementar 73, que é o plano diretor, está estabelecido a obrigatoriedade de implantação do Plano Municipal de Cultura, que até hoje não foi possível ser desenvolvida. Quer dizer, como é que a gente pode estar propondo, a partir, né, de uma proposta nessa lei, estar incluindo uma percentagem para a área de cultura, especificamente? Então, o momento de se fazer isso são nas diretrizes, como eu havia comentado aqui anteriormente. Esse momento, agora nós estamos discutindo, mas, por exemplo, a proposta orçamentária ela é feita a proposta básica orçamentária é feita pelo Poder Executivo. Essa fase já passou. Eu então, entendi isso. O que eu entendo é que a lei já dá as diretrizes. A lei é um instrumento superior. E se ela dá essa diretriz, por que nós não podemos colocá-la no orçamento? Não, ela poderia estar no orçamento, é que não foi priorizada. Como você disse, ela foi uma diretriz. É que essa diretriz ela não foi priorizada na hora que o Poder Executivo elaborou sua proposta orçamentária. Então, essa fase de colocar qualquer nova diretriz na proposta orçamentária teria que ser discutida em audiências públicas realizadas lá pelo Poder Executivo, né? E ela já vir na proposta original do orçamento. Agora, a margem para se colocar isso, quer dizer, pode até se tentar uma emenda legislativa, mas a emenda legislativa ela já vai contrariar as diretrizes, né? Porque quando se fez as diretrizes não foi priorizado essa que você está colocando agora da cultura. Então, o que eu visualizo para essa situação é começar a participar lá da LDO, que nós vamos discutir em 2008, que ela entrará em vigor em 2009, para em 2009 você conseguir colocar isso no processo orçamentário. Para 2008 eu já vejo que nós passamos dessa fase já. Então, mas eu entendo assim, como houve a Conferência Municipal de Cultura, que votou deliberações de diretriz na área, inclusive o prefeito Emanuel participou, o secretário, foi uma conferência prestigiada, e ela colocou, inclusive como proposta, a colocação de 2% do orçamento municipal para investimento na área de cultura.
Então, assim, quer dizer, a participação popular, eu creio que existiu na melhor forma, que é uma conferência que discute especificamente aquela área. Então, assim, qual foi, por exemplo, por que, por exemplo, essas diretrizes não foi incluída na proposta orçamentária? Porque aí eu acho que é uma questão política. Talvez seja até falha do próprio processo. Eles começaram a discutir num estágio maior e isso não acabou chegando lá no planejamento para inserir na lei orçamentária. Aí teria que averiguar onde é. Provavelmente houve uma falha na sequência dos processos. Eu não sei se da diretoria de cultura, não estamos falando de cultura, né? Mas com certeza não houve uma continuidade no trâmite. E chegou no momento, quer dizer, essa diretriz não foi levada para o orçamento, pelo que você está dizendo, você está dizendo isso pelo valor que você está vendo aqui, destinado à cultura, é isso? Não, esse valor é um orçamento vegetativo, né? Ele não tem como construir nenhum plano de cultura, como manda a lei, né? Não há como construir com esse orçamento. Então, uma coisa eu te digo, até fora um pouco do contexto, mas um pouco pela experiência minha aqui. Como vocês viram, você tem que ir priorizando valores. O recurso que se tem disponível no município, ele é infinitamente menor às demandas que você tem para colocar todas as áreas. Você está me falando da área de cultura, se vira uma pessoa da social, tem que falar, tem que criar o conselho do idoso, tem que começar... Então, o que se tem, os recursos disponíveis, eles são infinitamente inferiores, eles são insuficientes para atender a demanda. Então, talvez... conscientemente ou não, o Poder Executivo, na hora de elaborar o orçamento, não priorizou essa situação que você está me colocando. Agora, dá para colocar nesse momento para 2008? Eu vejo isso como um complicador, porque a proposta já está aqui, né? Ela já está sendo avaliada e discutida. Né? O Poder Executivo, o Poder Legislativo, ele tem pouco poder de criar novas diretrizes no orçamento, né? Porque o poder de emenda é bem limitado nessa fase do orçamento. Porque eu estou entendendo que é uma conferência, mas ela faz de conta, porque não dá para mudar nada, né? Nesse momento é mais uma apresentação mesmo do... Pois é, claro que... Eu entendo que, por exemplo, o termo audiência, a participação popular que é chamada na lei, por exemplo, principalmente na Lei 101, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, neste caso, ela não está sendo considerada, porque a gente tinha que poder, numa audiência, poder propor dentro dessas diretrizes, inclusive fazer a reforma da própria diretriz, porque senão a gente está com uma participação não deliberativa, mas uma participação consultiva. Sim, você pode, essa sua solicitação ela pode ser encaminhada através de um vereador como uma indicação para o prefeito, ele alterar as diretrizes e inserir isso na lei orçamentária. Não é impossível de se fazer isso, eu digo que nós estamos numa fase um pouco mais complicada para fazer isso, porque ela deveria ser indicada, essa diretriz deveria ser inserida lá na fase da elaboração da lei orçamentária. Porque ela pode ser inserida até por um crédito especial, mas é um fator mais dificultador agora. Então, mas a audiência ela não pode fazer uma ata paralela dizendo que essas indicações foram feitas? A sua solicitação está sendo registrada na ata, ela vai ser contida, ela vai ser analisada, encaminhada ao Poder Executivo, pode, né? Mas a inserção dessa diretriz na Lei Orçamentária de 2008 ela é de iniciativa do Executivo. Então, teria que ir uma indicação lá para o Executivo que na audiência foi indicada determinada situação, como você está colocando, e ele, então, por lá, inserir essa diretriz. Ah, tá. Não, porque eu estou discutindo porque o governo lançou agora o que é chamado PAC da Cultura, né? E há uma possibilidade, se o município criar um sistema municipal de cultura, como ele já assinou o protocolo nacional em 2006, inclusive, sim, se ele tiver um investimento considerável na área de cultura, ele pode receber mais recursos. É uma situação, por exemplo, como aquela da questão da educação, né? Ao fazer o investimento, você acaba recebendo melhores recursos para poder fazer isso. Sim, então mas isso estou te dizendo assim, a qualquer momento, estou dizendo assim, nós estamos falando especificamente de colocar nesse processo, mas a qualquer momento, se você tiver esse plano de investimento, se o Poder Executivo achar que ele tem a capacidade de entrar com a parcela dele no projeto, a qualquer momento isso pode vir lá do Executivo para o Legislativo, aprova, se implementa-se a qualquer momento. Isso faz parte da dinamicidade do processo, né? É que nós estamos falando aqui, orçamento de 2008, na fase que ele está de aprovação e discussão, não poderia isso entrar através de uma emenda legislativa, porque teria que indicar recurso e o Legislativo não conhece de onde é que ele pode tirar, de onde é que não pode. Então ficaria difícil. Quer dizer, o Legislativo estaria colocando uma emenda que contraria as diretrizes do Executivo. O Executivo pode fazer, inclusive para 2007, ainda se ele quiser. Se ele, olha, então eu tenho um projeto de cultura aqui, a contrapartida do município é tanta, vou tirar, vou alocar, vou priorizar, vou fazer uma repriorização e ele pode inserir. Basta que ele tenha vontade lá para fazer isso.
falando sobre a cultura e eu quero falar mais duas coisinhas rapidamente. Você falou no idoso. Essas pessoas que ficam nessas casas, já não é para pessoas que não estão dando mais conta de gerir a própria vida, parece-me que existem em algumas culturas o hábito de ter contadores de histórias. Eu não sei se esses idosos têm uma vida vegetativa. Eles estão recebendo remédio, comida, estão tomando banho, parece que está tudo certo. Acontece que existe uma outra vida, que é a vida mental, emocional, que se houvesse contadores de histórias, que seria muito bom. Outra coisa, eu escrevi um artigo que eu não publiquei em Barretos. Eu publiquei no Diário da Região de São José do Rio Preto, que pega Votuporanga e muitos municípios, em que eu falei sobre a progressão continuada e eu falei sobre a necessidade de haver televisões nas escolas com canal pago. Em tudo quanto é escola, era preciso ter o canal pago, porque o canal pago tem filmes e mais filmes muito bons. Aquelas crianças pobres que não têm direito a nada, se elas tivessem direito de estar assistindo a filmes, existem filmes muito bons diariamente, que as crianças poderiam ter também para assistir. Eu fui professora de português e francês. A primeira coisa que o homem descobriu, a primeira coisa que o homem inventou quando ele começou a existir nas cavernas, foi a escrita, foi o desenho nas cavernas. E até hoje a escrita é o que existe de mais moderno. Porque se o senhor liga um computador, está tudo escrito, é escrita, é a palavra. E eu acho que o canal pago, a televisão, aqueles filmes maravilhosos que são passados, veja, o gasto mínimo, uma antena de televisão, paga-se uma vez só, a televisão também é uma só, mas o número de crianças que passaria a assistir a esses filmes seria um número muito grande de crianças. Outra coisa, só para terminar, quando o pessoal pensa em escola em período integral, só pensa em música e futebol. Acontece que o que é muito importante é a palavra, é o conto, é o contador de histórias, é falar, é fazer sonhar. E isso não existe. Viu? Ok. Na parte da cultura, eu acho importantíssimo. Vamos contar com a senhora nas nossas audiências de diretrizes do ano que vem. Vamos colocar essas diretrizes. É só me chamar que eu virei. O meu artigo saiu no Diário da Região, que sai por São José do Rio Preto. Eu não quis mandar aqui para Barretos, porque eu falei, vão dar risada de mim, das minhas ideias, sabe? Então, não passei por aqui. Ok. Bom, vamos então avançar no nosso último gráfico de limitações. Aqui é um índice um pouco ao contrário, nós temos limite máximo de gastos, então, nós estamos falando de despesas com pessoal. Então, a base de cálculo aqui para estimar a despesa com pessoal, para limitar a nossa despesa com pessoal, é uma chamada receita corrente líquida, é tudo aquilo que se arrecada no município, tem toda uma metodologia para se apurar. Então, a nossa receita corrente líquida apurada para 2008 é de 189 milhões, onde o Poder Executivo, com as administrações indiretas, pode ter um limite máximo de 102 milhões e o Legislativo 11 milhões, o máximo, né? Que, somando aqui Executivo e Legislativo, fecha num gasto total do município, né, de 60%. Então, quer dizer, a despesa total do município com folha de pagamento pode ir até 113 milhões. Como é que ficou isso no orçamento? Gasto com pessoal do Poder Executivo e as autarquias ficou na ordem de 46%, representando 88 milhões. Então, eu poderia ir aqui até 102 milhões, né? Poderia ter uma despesa estimada de conforto de pagamento até 102 milhões, ficou com 88. O Legislativo poderia ir até 11 milhões, ficou com 3 milhões 917. E o gasto total com o município
poderia ser até de 113 milhões, ficou na faixa dos 92 milhões. Então, todos eles estão abaixo dos limites. Aqui seriam os limites máximos e aqui é aquilo que realmente ficou. Ok? Aqui eu vou mostrar para vocês, até rapidamente, como é que isso que eu estou mostrando é reflexo das diretrizes orçamentárias. Como é que o processo das diretrizes orçamentárias ele é mais participativo? O que eu vou mostrar para vocês são algumas emendas legislativas apresentadas aqui na Câmara pelos vereadores no momento em que se discutia as diretrizes orçamentárias. Então, as diretrizes orçamentárias elas são mais participativas, por quê? Porque a comunidade pode se manifestar diretamente nas audiências promovidas pelo Poder Executivo ou através dos vereadores nas audiências que são efetuadas, no trabalho que é efetuado pelo Legislativo. Então, a participação, a possibilidade de indicação, de participação é bastante grande, é bem maior do que na lei orçamentária. Né? Então, vou mostrar para vocês quais foram as emendas, né? As diretrizes. São emendas que foram feitas às diretrizes orçamentárias pelos vereadores. Quer dizer, e essas emendas feitas a partir do momento que uma emenda legislativa ela é acatada nas diretrizes orçamentárias, elas passam a ser obrigatórias na lei orçamentária anual. Por isso que é importante, se a emenda foi aceita lá nas diretrizes, pode contar que aquilo vai estar, né, vai constar da lei orçamentária. Então vamos lá, o vereador Paulo Henrique, ele fez uma emenda aumentando as subvenções ao ensino infantil, com a seguinte intenção, de subvencionar as entidades Nossa Casinha, Creche Bom Jesus, Santo Antônio de Pádua e Vila dos Pobres. Então, em R$200 mil. Ele aumentou, olha, quero que destine mais... Porque essas entidades elas já recebiam recurso, ele destinou mais R$200 mil para essas entidades. Ele também fez uma emenda pedindo auxílio ou contribuição à Santa Casa de Misericórdia de Barretos para a construção de laboratório de fisioterapia. Ele assegurou lá no orçamento mais R$70 mil. Sebastião Rodrigues, vereador Sebastião Rodrigues, né, ele indicou subvenção para o Lar dos Cegos, no valor de R$30 mil. Pavimentação Amor, como é que se pronuncia aqui? Armor. Então, pavimentação para prestar melhores condições de vida à população, R$350 mil. Vereador Luiz Carlos Anastácio fez uma emenda destinada à construção de quadras poliesportivas no distrito de Ibitu e Prata, no valor de R$200 mil. Vereador Existo, construção, as emendas legislativas, construção de centro de zoonoses, R$200 mil, construção do centro de atendimento médico odontológico ao idoso, R$100 mil, e contrapartida da implantação do Cefet, de colégio tecnológico, R$200 mil. Vereador Olímpio Jorge, as emendas, construção de vestiários do campo de futebol do Moreira, Ibirapuera e Ibitu, R$150 mil, cobertura da arquibancada e iluminação do campo do Rochão, R$50 mil, construção da casa do atleta, R$50 mil, subvenção ao lar das crianças, R$50 mil. Uma emenda conjunta do vereador Olímpio Jorge de Otávio Alves para a construção da sede da Liga Barretense de Futebol, assegurou R$100 mil. Dorivaldo de Almeida Júnior, construção da quadra de tênis na região dos Lagos, R$60 mil. Subvenção à PAB, Associação de Pais e Amigos do Basquete, R$50 mil. Vereador Claudionor Risse, subvenção à Santa Casa de Misericórdia de Barretos, R$250 mil. Aumento das subvenções a entidades sociais do município. Casa Ogum Beira-Mar, Casa Abavim, APAI, Casa Transitória André Luiz, Casa Lar da Criança e AMA, R$300 mil. Vereador José Francisco Abrão Miziara, ele pediu aumento das subvenções a entidades sociais do município, Fundação Pio XII, Casa Acolhedora Vovô Antônio e Hospital Vale do Rio Grande, um incremento de dotação de R$300 mil. Okay? Então, essas são as emendas legislativas. Então, essas emendas legislativas elas ocorreram na fase das diretrizes. Então, a gente deve ficar atento para uma maior participação nessa fase. Okay? A gente pode garantir indicações lá no Executivo, quanto aqui no Legislativo. Okay?
Era isso que nós tínhamos que apresentar, uma matéria bastante técnica. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum esclarecimento que for possível, a gente está à disposição. Alô, eu só gostaria, primeiro, agradecer ao trabalho do Adilson, e segundo, dizer que essa questão das emendas é um fato novo. Até o ano passado, não existia essa possibilidade. Isso se iniciou o ano passado, mas não é porque tem emenda que o prefeito é obrigado a cumpri-la. Tá certo? Então, o ano passado não cumpriu nenhuma das emendas propostas pelos senhores vereadores. E esse ano nós temos por objetivo de estar negociando com o chefe do Executivo no sentido de que elas sejam, as emendas propostas pelos vereadores, sejam levadas em consideração e sejam efetivamente implementadas. É bom frisar isso, porque senão vai ficar parecendo, né, que todo mundo acompanha a questão da emenda dos deputados federais, senadores, das bancadas, né? E a luta que é, além de implementar as emendas, para que elas sejam liberadas efetivamente. Então, aqui, esse é o segundo ano que nós trabalhamos no sentido de que os vereadores possam fazer emendas, e eu pretendo efetivamente, enquanto presidente da Câmara, estar trabalhando junto ao prefeito para que essas emendas venham a ser implementadas. E aí é o grande objetivo, né, que eu havia dito, do orçamento participativo, da apresentação de emendas por parte dos vereadores. Nós pretendemos construir um processo diferente de elaboração do orçamento, que seja mais democrático e participativo. O companheiro lá parece que tem um questionamento. Que possa ser realizada como o senhor Existo sempre fez aqui, no período noturno, por parte do Executivo, o que não vem ocorrendo. Então, quer dizer, aí, infelizmente tem ocorrido, às vezes, algumas reuniões que participam apenas 1, 2 ou 3 munícipes apenas, quer dizer, para legitimar uma situação como que houvesse uma participação popular, e quando de fato não houve. Hoje, por exemplo, já foi colocado à noite, mas, infelizmente, é sempre assim. Quando há a necessidade do apoio da população para algum tipo de projeto, então se faz à noite. Não é o caso aqui do Legislativo, mas o Executivo sempre tem ocorrido isso. Infelizmente, impedindo a participação nossa nessas diretrizes. Inclusive, no plano diretor, nós colocamos essas diretrizes. Eu não tive a oportunidade de participar, porque, infelizmente, marcam geralmente meio-dia ou 4 horas da tarde, e impossibilita a participação da gente de colocar essas diretrizes, de tentar inserir alguma coisa, porque hoje, por exemplo, eu já via, diferente do Zé Geraldo, eu li o jornal, infelizmente, eu achei que seria uma audiência pública para participação popular, para acrescentar alguma coisa, discutir ideias. Mas o que eu vi lá no reportagem do Jornal Diário é de que realmente seria só uma apresentação daquilo que já estava praticamente aprovado pelo Executivo e com as emendas já colocadas pelo Legislativo. Anotado a sua observação. Eu gostaria só de apresentar, assim, simbolicamente, né, porque nós não vamos discutir isso, uma proposta de emenda a esse projeto de lei, né? Eu acho que, como o Adilson disse, está sendo feita uma ata, né, para registrar isso. Então, assim, estou encaminhando à mesa da Câmara Municipal, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101,
como representante da sociedade civil na área da cultura, apresenta o seguinte emenda ao texto legal, o artigo 1º, onde couber, o item 3, o município aplicará em caráter não contingenciável nunca menos de 2% do orçamento municipal para investimento em política de desenvolvimento cultural através do Fundo Municipal de Cultura. Cria o quadro de orçamento do desenvolvimento cultural, Fundo Municipal de Cultura, né, e possivelmente o valor referente aos 2%. Quais que são os fundamentos legais dessa proposta? A Lei Orgânica do Município, no artigo 230, o município incentivará a livre manifestação cultural através de, item 3º, oferecimento de estímulos concretos e investimentos ao cultivo da ciência, artes e letras. Artigo 232. O município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes de cultura municipal e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. A Lei Complementar 73, de 10 de outubro de 2006, que é o nosso plano diretor. Artigo 20. São princípios da política municipal de cultura. Item 3. Democratização do fazer e da fruição cultural, impulsionando a criação e a participação popular nos processos culturais, fundamental na construção de uma sociedade solidária. Artigo 21. São objetivos da política municipal de cultura. Item 2. Possibilitar o acesso da população à informação, à produção artística, cultural e científica como condição da democratização da cultura. Artigo 22. São diretrizes da política municipal de cultura. Item 2. Ações para uma reorganização institucional do sistema municipal de cultura, considerando a necessidade de uma estrutura administrativa participativa e democrática. Item 4. Inclusão da questão cultural nos planos de desenvolvimento municipal, planos diretores setoriais, orçamento participativo e demais ações. A Lei 3.036, que é a Lei de Cultura do município, que cria a Secretaria de Cultura, no seu artigo 8º, fica instituído o Fundo Municipal de Cultura, que tem por objetivo criar condições financeiras e de administrações dos recursos destinados ao desenvolvimento das atividades culturais do município, alencada no artigo 3º da referida lei. O artigo 9. O Fundo Municipal de Cultura será constituído dos seguintes recursos. Item 5. Dotação consignada anualmente no orçamento municipal e as verbas adicionadas que a lei estabelecer no decurso do período. Artigo 10. Os recursos do Fundo Municipal de Cultura destinam-se a 1. Financiamento total ou parcial de programas pertinentes ao Plano Municipal de Cultura, ouvido o Conselho Municipal de Cultura. Barreto, 17 de outubro de 2007, José Geraldo Rezende, RG 3.143, 707-5, Conselheiro de Cultura de Barretos. Vai constar na ata, José Geraldo, nós faremos constar na ata. Obrigado pela contribuição. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Com relação ao que eu falei sobre o canal pago nas escolas, a Sky, né? Nas escolas que têm período de 8 horas. Quantas crianças assistiriam? 30, 35 crianças assistiriam dentro da sala de aula aos filmes que passariam lá, que são filmes muito bons, tem filmes excelentes. O que se gastaria seria pouco. Seria pouco, porque a manutenção é energia elétrica e o pagamento daquelas coisas lá. E aprende-se muito. Vamos dizer, é como se fosse um avanço muito grande a criança estar assistindo a esses filmes. Ela não vai poder assistir na casa dela e talvez nunca na vida, em lugar nenhum. Ela teria dentro da escola. E o contador de histórias é uma das coisas, assim, pode parecer antiga, mas é uma das coisas mais modernas que existem. O contador de histórias, no Asilo dos Velhos, aqui e ali, estar disseminando dentro de Barretos o contador de histórias, sabe? Eu acho muito importante isso aí. Principalmente, eu sempre digo que eu adoro obedecer, eu amo obedecer, mas eu não encontro quem mande em mim.
Porque precisa ter cabeça para querer mandar em mim. E eu gosto de formar gente assim, que tem a cabeça, sabe? E como é que se faz isso? É com bons gerentes, com bons administradores, com gente que pensa. E é com contadores de histórias. Porque a palavra é a coisa mais moderna que existe. Não é... A senhora tem razão. Não é outra coisa, é a palavra. A palavra é a coisa mais mágica que existe. Não é verdade? Então, é isso que eu quero dizer. Professora, está anotado, consta na ata, Tá nós certo. vamos encaminhar isso para o Poder Executivo. Tá certo. Tá certo? Obrigada, viu? Mais alguém? Então, não havendo mais oradores, dou por encerrado essa audiência pública. Obrigado a todos pela presença.